Sai da minha varanda ou eu te enterro onde você está. O vento uivava como um lobo moribundo pelas montanhas Bitterroot, mas a voz de Silas Cobb era mais fria. Ele estava na porta de sua cabana, uma Winchester apontada para as duas formas trêmulas agachadas na neve. Eles pareciam fantasmas, pálidos, quebrados e envoltos em trapos pretos que chicoteavam violentamente na nevasca. Um era mais velho, segurando um rosário congelado. O outro era jovem, com olhos que ardiam com um desespero que Silas não via em 20 anos. Eles não estavam apenas pedindo abrigo. Eles estavam implorando por suas vidas. Mas quando eles apelaram ao seu coração, pedindo-lhe para pensar em sua própria esposa, Silas armou o cão e proferiu a mentira que selaria o destino deles. Eu nunca tive uma esposa. O inverno de 83 chegou cedo e chegou com dentes. Nas terras altas, além da linha das árvores onde o ar ficava rarefeito e o silêncio era pesado o suficiente para esmagar um homem, Silas Cobb vivia como um rei em um reino de gelo. Silas era um homem esculpido em granito e arrependimento. Aos 52, sua barba era um emaranhado de arame cinza-ferro e suas mãos eram mapas cicatrizados de um passado violento. Ele vivia em uma cabana construída de pinheiro ponderosa, entalhada por seu próprio machado, situada em um cume com vista para a queda traiçoeira do passo do homem morto. Ele não havia falado com outra alma viva desde que trocou peles em Helena 7 meses antes. A tempestade estava se formando há 3 dias. O céu havia se tornado da cor de uma ameixa machucada, e a temperatura despencou até a seiva congelar nas árvores, fazendo-as rachar como tiros de pistola na noite. Silas estava sentado ao lado de seu fogão de ferro fundido, lubrificando a ação de sua Winchester 1873, quando a ouviu. Não era o vento. Ele conhecia o vento. Ele conhecia seu grito de soprano e seu estrondo grave. Isso era diferente. Era um baque úmido e pesado contra a porta de madeira desbastada. Silas não se moveu rápido. Ele se moveu com a letargia deliberada de um predador. Ele levantou o rifle, empurrou o cão com o polegar e caminhou até a porta. Ele não perguntou: "Quem está aí?" Aqui fora, só a morte vinha bater depois do pôr do sol. Ele jogou o trinco e chutou a porta para abri-la. O vendaval entrou correndo, carregando um redemoinho de neve seca que sibilou contra o fogão quente. Eles eram uma visão lastimável. 2 mulheres. Uma estava caída contra a soleira da porta, deslizando para a pilha de neve. A outra estava de joelhos, arranhando a bota de Silas. "Por favor." A mulher ajoelhada ofegou. Seus lábios estavam azuis, sua pele cerosa. Os cavalos, eles fugiram com o trovão. "Temos andado por milhas." Silas olhou para baixo. Ela era jovem, talvez 25. Mesmo sob as camadas de sujeira e geada. Abigail Trent era impressionante, cabelo da cor de cobre fiado, escapando de um gorro rasgado, e olhos que eram de um verde penetrante e aterrorizado. A mulher caída contra a porta era mais velha. Sarah Miller. Ela parecia ter 40 e poucos anos, robusta, mas exausta, seu rosto marcado com o tipo de dor que envelhece uma pessoa da noite para o dia. Ela usava o pesado bombazine preto de uma viúva recente, agora rígido de gelo. "Isso não é um hotel, senhora." Silas rosnou sem fazer menção de se afastar. "A cidade fica a 40 milhas ao sul. Nós não podemos." Abigail engasgou, o vento roubando suas palavras. "Minha tia, ela está morrendo. Vimos a fumaça da sua chaminé. Por favor, apenas pela noite." Silas olhou para a mulher mais velha. Seus olhos estavam revirados, sua respiração com chiados superficiais. Se ele as deixasse lá, seriam estátuas duras pela manhã. Ele odiava complicações. Ele odiava companhia. Mas ele não era um assassino. "Arraste-a para dentro", Silas comandou, recuando, mas mantendo o cano do rifle abaixado. "Não toque em nada além do chão." Abigail se apressou, encontrando força no pânico, e arrastou Sarah sobre o limiar.
Silas bateu a porta, abafando o rugido da nevasca. O silêncio repentino na cabana era ensurdecedor. Abigail desabou ao lado de sua tia, esfregando as mãos da mulher mais velha freneticamente. Sara, Sara, olhe para mim. Está quente. Estamos seguras. Silas as observava das sombras do quarto. Seus olhos escuros e ilegíveis. Ele colocou o rifle de volta no suporte, mas manteve uma faca de esfolar em seu cinto. Whisky, Silas murmurou. Ele pegou uma caneca de estanho suja, derramou uma dose generosa de uma jarra de argila e a empurrou para Abigail. Dê a ela. Se ela tossir para fora, ela vive. Senão, você estará arrastando um cadáver pela manhã. Abigail o encarou. Um lampejo de fogo em seus olhos verdes que o surpreendeu. Ela pegou a caneca. Você tem um jeito cruel, senhor. Estou vivo, Silas retrucou, virando as costas para atiçar o fogo. Essa é a única maneira que importa aqui. Enquanto Abigail introduzia o licor na garganta de Sara, a mulher mais velha engasgou e ofegou, a cor retornando fracamente às suas bochechas. Abigail desabou em alívio, lágrimas finalmente escorrendo. Ela olhou ao redor da cabana. Era masculina, austera, limpa a garganta e impecavelmente organizada. Peles penduradas nas paredes. Um único catre no canto. Sem cortinas, sem maciez. Obrigada, Abigail sussurrou, embora as palavras tivessem gosto de cinza. Meu marido e o marido de Sara. Eles eram parceiros. Nós os perdemos ambos no mês passado. Um acidente de mineração. Ela fez uma pausa, procurando um fragmento de simpatia nas costas largas de Silas. Certamente você entende, um homem da sua idade. Você deve ter uma esposa, alguém que se preocupa quando a tempestade sopra. Silas enrijeceu. O atiçador em sua mão parou de se mover entre as brasas. O ar na cabana pareceu cair desde. Ele se virou lentamente. A luz da lareira projetou cavidades profundas em seu rosto, fazendo-o parecer um crânio envolto em couro. Eu nunca tive uma esposa. Silas mentiu. As palavras eram planas, pedras duras. Nunca, Abigail insistiu, tentando encontrar terreno comum, tentando humanizar a besta que detinha o destino delas. Mas este lugar é tão solitário. A solidão é pacífica, Silas disse. As pessoas são a tempestade. Agora beba seu uísque e calhe a boca. Você dorme no tapete. Se você roubar sequer uma colher, eu te coloco na neve antes que você possa piscar. A tempestade não se desfez. Por 2 dias, a cabana foi um navio, à deriva em um oceano branco. A neve amontoou-se além da única janela, escurecendo o interior a um crepúsculo perpétuo. Lá dentro, a tensão era espessa o suficiente para cortar com uma faca. Sarah Miller recuperou sua força lentamente. Ela era uma mulher de poucas palavras, vigilante e perspicaz. Ela varria o chão quando Silas não estava olhando e consertou um rasgo em seu cobertor de lã, deixando-o dobrado em seu catre. Silas percebeu, mas não disse nada. Ele simplesmente o desdobrou e o sacudiu antes de dormir, como se sacudisse o toque dela. Abigail era diferente. Ela era inquieta. Ela percorreu o pequeno perímetro da cabana, seus olhos voando para as armas na parede, a fechadura pesada na porta e o baú de madeira trancado ao pé da cama de Silas. Você está andando como um gato enjaulado, Silas grunhiu na 3ª noite. Ele estava entalhando um mecanismo de gatilho para uma armadilha, a para se curvando no chão. Não estou acostumada a ser enjaulada, Abigail replicou. Ela estava ao lado do fogão, mexendo um ensopado feito de veado seco e feijão. O cheiro encheu a cabana, rico e saboroso, um cheiro que Silas não havia percebido que sentia falta até que seu estômago roncou traiçoeiramente. Você está viva, Silas a lembrou. Melhor um gato enjaulado do que um congelado. De quem você está fugindo? A pergunta pairou no ar. Silas não levantou o olhar de seu entalhe. Não estou correndo, estou sentado. Não, Abigail disse, virando-se para encará-lo. Ela limpou as mãos no avental,
um pedaço de pano que ela havia feito de um saco sobressalente. Homens não vivem no topo da espinha do diabo porque gostam da vista. Eles vivem aqui porque não querem ser encontrados. É a lei ou uma mulher? Silas se levantou, a cadeira raspando alto contra as tábuas do chão. Ele pairou sobre ela. Você faz muitas perguntas para uma hóspede. Nós não somos hóspedes. Sara falou pela primeira vez em horas. Sua voz estava rouca, mas firme. Ela sentou-se perto do fogo, enrolando seu chale mais apertado. Somos fardos e sabemos disso. Mas Abigail está certa, Sr. Cobb. Todos nós estamos fugindo de algo. Não adianta fingir o contrário. Silas as encarou. Duas viúvas sozinhas, indefesas, ainda assim havia aço nelas. Eu lhes disse, Silas disse, sua voz caindo para um rosnado baixo. Eu nunca tive uma esposa. Eu nunca tive uma família. Eu não tenho nada de que fugir. Ele pegou seu casaco e se dirigiu para a porta para verificar a pilha de lenha, amassando o frio cortante para esfriar o calor que subia em seu peito. Assim que a porta bateu, Abigail se moveu. Abby, não. Sara sibilou. Ele está mentindo, Sara. Preciso saber com quem estamos lidando. Se ele é um caçador de recompensas ou um assassino procurado, precisamos arriscar nossa sorte na neve. Abigail correu para a cornija da lareira. Ela o tinha visto olhando para ela. Uma pequena caixa de estanho empoeirada empurrada atrás de uma jarra de turpentine. Ela a abriu. Dentro não havia ouro ou dinheiro. Era uma fita de seda azul desbotada, do tipo que uma mulher usaria no cabelo, e abaixo dela, uma fotografia tipo daguerreótipo em uma moldura de prata manchada. Abigail a inclinou para a luz do fogo. A imagem era granulada, mas clara o suficiente. Mostrava um Silas mais jovem, barbeado, bonito, sorrindo de uma forma que transformava seu rosto. Seu braço estava envolto em uma mulher. Ela era miúda, rindo, segurando um embrulho em seus braços. Um bebê? Ele nunca teve uma esposa. Abigail sussurrou, um arrepio percorrendo sua espinha que nada tinha a ver com o inverno. Ele teve uma esposa e um filho. Coloque de volta, Sara ordenou, levantando-se. Agora. Abigail fechou a lata com um estalo e a empurrou de volta para trás da turpentine, exatamente quando o trinco pesado da porta se levantou. Silas entrou, batendo a neve de suas botas. Ele carregava um braço cheio de toras. Ele parou, seus olhos disparando instantaneamente para a cornija, depois para Abigail, que estava um pouco perto demais do fogo, seu rosto corado. Silas não disse uma palavra. Ele caminhou até o fogo, deixou a madeira cair com um estrondo e olhou fixamente para as chamas. O silêncio se esticou, vibrando com o peso da mentira que todos sabiam que ele havia contado. A nevasca finalmente cessou. No quinto dia, o sol emergiu, cegante e brilhante, refletindo em 1,2 metros de neve fresca. O mundo estava silencioso, intocado e mortal. Precisamos ir embora, Sara disse durante o café da manhã. Os suprimentos escassos estavam acabando. Silas estava racionando o café, dando às mulheres a maior parte enquanto ele bebia água quente com agulhas de pinheiro. Os cavalos se foram, Silas disse, mastigando um pedaço de bolacha dura. A neve está muito profunda para caminhar. Vocês fariam 2 milhas antes que seus corações estourassem ou os lobos as encontrassem. Nós não podemos ficar aqui. Abigail insistiu. Ela parecia pálida. Ela estava observando a janela constantemente desde que a tempestade clareou. Por quê? Silas se recostou. Porque você encontrou a foto. O quarto ficou imóvel. Abigail congelou. Eu sei que você tocou, Silas disse calmamente. O pó foi movido. Eu sinto muito, Abigail gaguejou. Você disse que nunca. Eu sei o que eu disse. Silas rugiu, batendo o punho na mesa. Os pratos tilintaram. Aquele homem na foto está morto. A mulher está morta. O menino está morto. Eu sou o que restou. Agora me diga a verdade.
Viúvas não aparecem no condado de Blackwood com botas feitas de couro da cidade e mãos que nunca esfregaram o chão. Quem são vocês? Sara suspirou. Ela alcançou o corpete de seu vestido e puxou um papel pesado dobrado selado com cera vermelha. Meu marido não era menor, Sara admitiu suavemente. Ele era o contador-chefe da ferrovia transcontinental em Omaha. O marido de Abigail era seu assistente. Silas estreitou os olhos. Isso é um longo caminho de Montana. Eles encontraram discrepâncias, Sara continuou. Dinheiro sendo canalizado para uma corporação fantasma. Uma empresa de desenvolvimento de terras, comprando direitos de água por todo este território. Eles iriam às autoridades, e então houve um acidente. Silas terminou por ela. Um incêndio, Abigail sussurrou, sua voz tremendo. Eles queimaram o escritório com eles dentro. Nós encontramos o livro-razão que eles mantinham em casa. Nós fugimos. Quem é a empresa? Silas perguntou. Ele sentiu uma coceira familiar em seu dedo do gatilho. O oeste era grande, mas os círculos de poder eram pequenos. A Confiança Cavalo de Ferro, Sara disse. Administrada por um homem chamado Elias Thorne. Silas ficou rígido. A cor esvaiu-se de seu rosto envelhecido, deixando-o com uma aparência mais velha e perigosa do que antes. Ele se levantou lentamente e caminhou até a janela, olhando para a extensão branca. Elias Thorne. Silas repetiu o nome como uma maldição. Você o conhece? Abigail perguntou, dando um passo à frente. Conheço-o? Silas riu. Um som seco e latido desprovido de humor. Thorne foi o homem que me vendeu a terra no vale 10 anos atrás. Vendeu-me maus direitos de água. Então ele enviou homens para me expulsar quando me recusei a vendê-lo de volta. Silas se virou para encará-los. Seus olhos estavam úmidos, mas sua mandíbula estava firme como ferro. Aquele incêndio, o que matou minha esposa e meu filho. O xerife chamou-o de lanterna tombada, mas encontrei uma lata de querosene no celeiro que não me pertencia. Thorne, Sara ofegou. Eu cacei os homens que fizeram isso, Silas disse. Matei 2 deles em Abilene, mas nunca cheguei ao homem que deu a ordem. Eu vim para cá para morrer, senhoras. Eu vim para cá para esquecer. Ele está vindo para nós. Abigail disse, sua voz subindo em pânico. Achamos que os homens dele nos rastrearam até as colinas antes que a tempestade atingisse. Se o tempo clareou, como se convocado pelo seu medo, um som ecoou pelo cânion. Era fraco, ecoando pelas paredes do cânion, mas inconfundível para os ouvidos de um homem da montanha. Estalo, então outro estalo baque. Silas pegou sua Winchester da parede e uma luneta de latão da prateleira. Ele chutou a porta para abri-la e levantou a luneta, examinando os zigue-zagues da trilha que levava à cabana. Muito abaixo, contra a neve branca cegante, havia pontos pretos. 6 cavaleiros. Eles se moviam lentamente, lutando pelas pilhas de neve. Mas eles estavam vindo. Eles estão aqui? Sara perguntou da porta, segurando o peito. Silas abaixou a luneta. Ele se virou para as 2 mulheres. O isolamento havia acabado. O fantasma de Bitter Creek tinha que acordar. 2 viúvas, Silas murmurou para si mesmo. E um homem morto. Ele olhou para Abigail. Você sabe atirar? Eu atirei em um coelho uma vez. Hoje você está caçando caça maior, Silas disse. Ele alcançou a prateleira de armas e puxou uma espingarda de cano duplo. Ele a jogou para ela. Os homens de Thorne estão a cerca de 1 hora de distância. Barre as janelas, ferva a água. Se eles quiserem entrar, faremos eles pagarem por cada centímetro de terreno. E você? Sara perguntou. O que você fará? Silas verificou a carga de sua Winchester. Uma calma fria e aterrorizante se estabeleceu sobre ele. Eu vou apresentá-los à esposa que eu nunca tive. O silêncio das montanhas foi quebrado, não por um grito, mas pelo estrondo estrondoso da Winchester de Silas. Da janela, Silas atirou.
400 jardas encosta abaixo. O cavaleiro da frente foi jogado para trás de sua sela como se puxado por uma corda invisível. O estalo do rifle ecoou pelas paredes do cânion 1 segundo depois. O cavaleiro atingiu a neve e não se moveu. Silas contou, sua voz desprovida de emoção. Ele operou a alavanca do rifle, o estojo de latão tilintando nas tábuas do chão. Eles estão se espalhando! Abigail gritou. Ela estava agachada perto da segunda janela, a espingarda pesada tremendo em suas mãos. Ela havia amarrado o cabelo para trás com uma tira de pano, seu rosto pálido, mas determinado. Eles não estão correndo, Silas a corrigiu, seus olhos nunca deixando a mira. Eles estão flanqueando. Esses homens são profissionais. Eles se dividirão. 3 virão pelo centro para atrair fogo. 2 circularão para o cume atrás de nós para pegar o terreno alto. Isso deixa 5, Sara disse contando os cavaleiros. Você matou o rastreador. Não, Silas disse sombriamente. Eu matei o impaciente. O rastreador é o que está ficando para trás na Treine. Veja o cavalo cinza. Ele está esperando para ver de onde vem o clarão do meu cano. Balas começaram a mastigar a madeira da cabana. Batida, batida. Vidro estilhaçou no painel da janela acima da cabeça de Abigail, cobrindo-a com estilhaços. Ela gritou, cobrindo o rosto. Fique abaixada, Silas rugiu. Não olhe para eles. Apenas ouça. Ele se moveu com graça estranha, deslizando da janela para um buraco de espiar que ele havia perfurado nas toras anos atrás para ventilação. Ele nivelou o rifle novamente. Ele esperou. Ele precisava que eles ficassem confiantes. Lá fora, os atacantes estavam gritando ordens. Silas reconheceu a voz ressoando sobre o vento. Era um som rouco e molhado, como pedras rangendo juntas. Dutch, Silas sussurrou. O nome tinha gosto de Billy. Você o conhece? Sara perguntou, pressionando um pano em um corte em sua bochecha onde o vidro a havia roçado. Dutch Holloway. Silas disse, mantendo o olho na mira. Ele era um sargento na cavalaria antes de começar a vender sua arma ao maior lance. Ele gosta de fogo. Ele gosta de ouvir coisas gritarem. Silas apertou o gatilho novamente. Um jato de neve irrompeu perto de uma pedra, onde um atirador estava tentando avançar. O homem guinchou e recuou. Abigail! Silas latiu. Preciso de você na parede de trás. Há uma lacuna entre as toras de calafetagem perto do telhado. Se você vir movimento nas árvores, atire com ambos os canos. Não mire. Apenas puxe. Eu não consigo matar um homem. Abigail gaguejou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Silas se virou para ela, seu rosto duro. Ele agarrou o ombro dela com uma mão ensanguentada. Eles não são homens, Abigail. Eles são cães raivosos. E se eles entrarem aqui, eles farão coisas a você que a farão desejar estar morta. Agora vá para a parede. Ela assentiu, engolindo seu terror, e apressou-se para a parte de trás da cabana. Por uma hora foi um impasse. A cabana foi transformada em uma peneira. Balas perfuraram a madeira, enviando farpas voando como estilhaços. O fogão de ferro fundido levou um golpe com um clangor ensurdecedor, enviando uma nuvem de cinzas para o quarto. Silas era um fantasma. Ele se moveu da janela para o buraco de espiar, atirando com parcimônia. Ele atingiu um homem no ombro e prendeu outro atrás de um pinheiro caído, mas estava ficando com pouca munição para Winchester. Silas! Abigail gritou da parte de trás. Alguém está no telhado. Eles ouviram o baque pesado de botas acima. Os atacantes subiram o cume e pularam para o telhado baixo e inclinado da cabana. Silas olhou para cima, seus olhos alargando. A chaminé. Ele pegou um balde de água que estava ao lado da bacia de lavar e o jogou na lareira em brasa. Uma enorme nuvem de vapor sibilou para cima, seguida por uma espessa e sufocante nuvem de cinzas e fumaça. Um ataque de tosse irrompeu da chaminé acima. 1 segundo depois, um homem deslizou pelo telhado, ofegando por ar, cego pela fumaça.
Ele caiu das beiradas e aterrissou na neve bem na frente da janela. Silas não hesitou. Ele esmagou o vidro restante com a coronha de seu rifle e atirou a queima-roupa. O homem colapsou. 3 abatidos, Silas grunhiu. Buchal, limpando suor e fuligem de seus olhos. Faltam 3. Mas a vitória foi de curta duração. Um objeto pesado quebrou a janela da frente, caindo no chão com um baque pesado. Não era uma granada, era uma tocha. Trapos encharcados de piche enrolados em um bastão, queimando furiosamente. Rolou pelas tábuas do chão em direção à pilha de peles. Fogo! Sarah gritou, mergulhando para apagá-lo. Enquanto ela se movia pela janela aberta, um tiro soou. Sarah girou, segurando o ombro, e caiu pesadamente. Tia Sarah! Abigail largou a espingarda e correu para a mulher mais velha. Silas chutou a tocha para longe, pisoteando as chamas com suas botas pesadas. Em seguida, arrastou ambas as mulheres para o canto, longe da linha de fogo. Deixe-me ver, Silas exigiu, rasgando a manga do vestido de Sarah. A bala havia passado pela parte carnuda de seu ombro. Muito sangue, mas nenhum osso estilhaçado. Estou bem, Sarah sibilou através de dentes cerrados. Me dê uma arma. Você está em choque, Silas disse, amarrando um torniquete apertado. Segure isto, Cobb. Uma voz gritou de fora. Estava perto, logo além da varanda. Silas congelou. Era Dutch Holloway. Cobb, eu sei que você está aí. Holloway gritou. Posso sentir o cheiro do medo. Ou talvez seja apenas a velha sangrando até a morte. Nós te cercamos, Silas. Saia. Vamos conversar como homens civilizados. Silas olhou para Abigail. Seus olhos estavam arregalados, implorando. Ela estava segurando Sarah, cujo rosto estava ficando cinza. Conversar? Silas gritou de volta. A última vez que conversamos, você atirou em minhas costas em Abilene. Águas passadas, velho amigo, Dutch riu. Tenho uma proposta para você. Envie as mulheres com o livro Razão, e eu o deixarei ir embora a cavalo. Não quero você, Cobb. Você é um fantasma. Eu só quero as viúvas e o livro. Silas olhou para Abigail. Ele viu o terror em seus olhos, mas também viu algo mais. Confiança. Ela estava olhando para ele para salvá-las. Limpa a garganta. Ele está mentindo. Silas sussurrou para elas. Se eu as enviar lá fora, ele nos mata a todos. Ele não pode deixar. Testemunhas. O que fazemos? Abigail sussurrou, segurando seu braço. Um toque era quente, elétrico, mesmo no frio. Silas verificou sua munição. 3 balas restantes. Esperamos pela escuridão, Silas disse. E então caçamos. O sol mergulhou abaixo dos picos, pintando a neve em tons de violeta e laranja-sangue. O tiroteio havia parado, substituído por um silêncio sufocante. Os atacantes estavam esperando, matando-os de fome ou preparando para um ataque noturno. Dentro da cabana, a temperatura estava caindo. Eles não podiam acender o fogo novamente. A fumaça entregaria suas posições, e a luz os silhuetaria para os atiradores. Silas sentou-se de costas para a porta. Winchester sobre o colo. Abigail estava cuidando de Sarah no canto. Ela está queimando. Abigail sussurrou. Ela precisa de um médico. Silas, a ferida está limpa, mas a febre está começando. Silas olhou para Sarah. A mulher mais velha estava delirante, murmurando nomes que ele não conhecia. Então você não pode ir embora, Silas disse. Dutch tem homens cobrindo a porta. Temos que trocar. A voz de Sarah cortou a escuridão. Era fraca, mas lúcida. Ela lutou para se sentar. Sem troca, Silas disse. Você não entende, Sarah sibilou. Você não sabe por que viemos aqui. Você veio por abrigo, Silas disse. Não, Sarah disse. Ela olhou para Abigail e depois para Silas. Abigail não sabia. Eu não lhe disse, mas eu sabia que você estava aqui. Silas Cobb, eu sabia exatamente onde esta cabana estava. Silas se virou lentamente, seus olhos estreitando na escuridão.
O que você disse? Abigail olhou para sua tia, confusa. Sara, o que você quer dizer? Sara tossiu, um som úmido de tosse. Meu marido, ele não apenas encontrou a fraude nas contas da ferrovia. Ele encontrou a folha de pagamento para a equipe de limpeza, os homens que Elias Thorne contratou para limpar os vales 10 anos atrás. Silas sentiu um peso frio se estabelecer em seu estômago. Ele encontrou os pagamentos para os incendiários. Sara continuou, lágrimas escorrendo de seus olhos. Ele encontrou os nomes dos homens que queimaram sua fazenda. Dutch Holloway era um, e o homem que autorizou o pagamento foi Elias Thorne. Eu sei disso, Silas disse, sua voz tremendo com raiva suprimida. É por isso que estou aqui. Mas você não sabe por quê, Sara sussurrou. Não era apenas sobre água, certo, Silas? Era sobre o que estava debaixo d'água. Sara alcançou sua bota e puxou uma pequena bolsa de couro. Ela a jogou para Silas. Ele a pegou. Era pesada. Ele abriu o cordão e despejou o conteúdo em sua mão. Uma pepita de prata. Prata pura, não refinada, do tamanho de um ovo de tordo. Os mapas de levantamento, Sara disse. A veia Bitterroot corre diretamente sob sua antiga fazenda. E corre sob essa montanha. Esta cabana. Você está sentado em cima do filão-mãe, Silas. É por isso que Thorne quer a terra. É por isso que ele matou sua esposa. Pela prata, Silas olhou fixamente para a pepita de prata. Ela brilhou na luz moribunda. E você? Silas olhou para Sara com uma nova e perigosa intensidade. Como você me encontrou? Eu usei o livro Razão, Sara admitiu. Eu rastreei os títulos de terra. Eu sabia que você não havia vendido. Eu sabia que você estava vivo. Eu trouxe a Abigail aqui porque sabia que você era o único homem perigoso o suficiente para nos proteger. E eu sabia. Ela fez uma pausa, olhando para baixo com vergonha. Eu sabia que se eu trouxesse os assassinos à sua porta, você cuidaria deles para mim. O silêncio na cabana era mais pesado que a tempestade. Abigail ofegou, afastando-se de sua tia. Você nos usou. Você o usou como arma. Sara, você me disse que estávamos perdidas. Eu fiz o que tinha que fazer para sobreviver. Sara gritou. Silas se levantou. Ele caminhou até a janela e olhou para a escuridão que se aproximava. Ele sentiu um vazio familiar em seu peito. A traição doeu, mas a ironia queimou. Ele havia passado 10 anos se escondendo do mundo apenas para descobrir que o mundo estava esperando por ele para guardar seu tesouro. Então, Silas disse calmamente, eu não sou um salvador. Eu sou apenas um cão de guarda. Você veio para acordar. Silas, não, Abigail disse, levantando-se e correndo para ele. Ela agarrou a mão dele. Sua pele era áspera, calejada, mas seu aperto era feroz. Eu não sabia. Eu juro a você, eu não sabia. Para mim, você é apenas o homem que abriu a porta quando ninguém mais o faria. Silas olhou para ela. Seus olhos verdes eram ferozes, honestos. Neles, ele viu a esposa que havia perdido. Não o rosto, mas o espírito, o fogo. Não importa agora, Silas disse, sua voz suavizando enquanto olhava para Abigail. Os lobos estão à porta, e eles não se importam mais com prata ou livros razão. Eles querem sangue. Ei, Cobb! A voz de Dutch veio da escuridão novamente. Estou com frio aqui fora. Vou te dar 10 minutos. Então vou queimar aquela ratoeira com você dentro. Silas apertou a mão de Abigail, então a soltou. Ele se virou para as mulheres. Nós não estamos morrendo em um incêndio, Silas disse. Não novamente. Ele caminhou até o baú pesado de madeira ao pé de sua cama, aquele que ele havia proibido-as de tocar. Ele o destravou. Dentro jazia um arsenal, bastões de dinamite, um pesado Colt Buntline Special com um cano longo e uma aterrorizante faca boa e serrilhada. Sara, Silas disse, sua voz imponente, você pode cavalgar? Se eu tiver que, ela sussurrou. Bom, porque vamos roubar os cavalos deles.
A cabana não era mais um abrigo. Era um caixão esperando a tampa ser pregada. Lá fora, o vento havia acalmado, deixando um silêncio que era mais pesado que a tempestade, um silêncio quebrado apenas pelo respingo rítmico de querosene contra as toras externas. Lá dentro, o ar estava espesso com um cheiro de poeira velha e novo medo. A única lâmpada de querosene tremeluzia abaixo, projetando sombras longas e dançantes contra as paredes que os homens de Dutch Holloway estavam atualmente encharcando com óleo de carvão. "Temos 5 minutos", Silas disse. Sua voz era um murmúrio baixo, desprovido de pânico. Ele estava se movendo com a precisão mecânica eficiente de um homem desmontando um rifle. Ele chutou para o lado o pesado tapete trançado no centro do quarto, revelando as tábuas de pinho bruto do chão. "Você disse que havia uma saída", Abigail sussurrou, seus olhos voando para a janela, onde o brilho laranja de uma tocha já era visível. Silas enfiou o pé de cabra de sua caixa de ferramentas entre duas tábuas do chão. Com um gemido de pregos enferrujados e madeira protestando, ele levantou uma seção do chão com a alavanca. Uma corrente de ar úmido e terroso subiu para encontrar o calor da cabana. Cheirava a terra molhada, batatas podres e as raízes profundas e congeladas da montanha. "Porão de raiz", Silas explicou, jogando as tábuas para o lado. "Eu cavei mais fundo 3 anos atrás, quando a geada matou minha colheita. Ele se estende por cerca de 20 jardas para o norte, saindo no barranco atrás da linha de árvores. É apertado, é molhado e vai ser escuro." Ele olhou para Sarah. A mulher mais velha estava apoiando-se pesadamente na mesa. Seu rosto uma máscara de transpiração e palidez cinzenta. O torniquete em seu ombro havia parado o sangramento, mas a infecção e a perda de sangue estavam minando sua força a cada minuto. "Sarah vai primeiro", Silas comandou. "Ela precisará de ajuda para desobstruir a saída. A pilha de neve terá coberto a alçapão do outro lado." Abigail olhou para o buraco escuro. Então para Silas, ela não se moveu. Ela o viu alcançar o baú pesado de madeira, aquele com a dinamite. Ele puxou um pacote de 3 bastões vermelhos amarrados com barbante e começou a encurtar o pavio com sua faca de esfolar. "Você não vem", Abigail disse. Não era uma pergunta. Era uma acusação. Silas não olhou para cima. Suas mãos estavam firmes enquanto ele trabalhava no pavio. "Alguém tem que garantir que eles não os sigam pelo buraco. Se eles nos virem sair, atirarão em vocês como peixes em um barril. Eu tenho que fazer uma distração." "Uma distração?" A voz de Abigail subiu, rachando com emoção. "Você vai explodir a cabana com você dentro. Eu vou esperar até que vocês estejam livres", Silas corrigiu, finalmente encontrando o olhar dela. "Então eu vou dar a Dutch um presente de inauguração." "Não", Abigail disse, dando um passo em direção a ele. Ela agarrou o braço dele, seus dedos cravando na lã de seu casaco. "Nós não viemos aqui para vê-lo morrer, Silas. Você disse que levamos a guerra a eles." "Limpa a garganta. Você não pode fazer isso se você for cinza." Silas olhou para ela. Por 10 anos, seu mundo havia sido gelo e pedra. Ele havia esquecido como era ter alguém se preocupando com ele. Ele olhou para seus olhos verdes, ferozes e aterrorizados, e sentiu o gelo em seu peito rachar um pouco mais. "Abigail", ele disse suavemente, usando o nome dela com uma gentileza que parecia estranha em sua língua. "Se eu descer aquele buraco com você agora, Dutch queima a casa, não vê corpos e nos rastreia. Ele tem cavalos, nós temos pegadas na neve profunda. Não faremos 1 milha. Eu tenho que fazê-lo acreditar que morremos no fogo." "Tempo esgotado, Cobb", a voz de Dutch ecoou da escuridão lá fora. "Mais perto desta vez. Espero que goste do seu bife. Bem passado." Um forte baque sacudiu a porta da frente. Então outro contra a parede. O som de vidro estilhaçando seguiu enquanto um coquetel molotov voou pela janela quebrada, batendo contra a parede de trás. A madeira seca,
temperada por uma década de sol e vento de alta altitude, pegou fogo instantaneamente. Chamas lamberam a parede, devorando o musgo, calafetagem e subindo em direção às vigas. O quarto começou a encher-se de fumaça preta e mordaz. Vá! Silas rugiu, empurrando Sara gentilmente em direção ao buraco. Abigail ajudou sua tia a sentar na beira do chão. Sara gemeu, mordendo o lábio até sangrar, e deslizou para a escuridão. Abigail se virou para Silas uma última vez. A luz do fogo iluminou seu rosto, fazendo-o parecer um anjo vingador. Ela alcançou, agarrou as lapelas de seu casaco e o puxou para baixo. Ela o beijou forte, desesperada, um selo de uma promessa feita diante da morte. Se você morrer, ela sussurrou contra seus lábios, eu nunca o perdoarei. Então ela caiu no buraco. Silas empurrou as tábuas do chão de volta ao lugar, pisoteando-as exatamente quando a porta da frente começou a carbonizar e vergar sob o calor. Ele estava sozinho. Silas se moveu para o centro do quarto. O calor estava se tornando insuportável, um peso físico pressionando sua pele. A fumaça picou seus olhos, cegando-o. Ele sentou-se em sua cadeira, o pacote de dinamite em seu colo. Ele puxou um charuto do bolso, um luxo que guardava para o Natal, e o acendeu com um pedaço de detrito em chamas que havia caído do teto. Ele deu uma tragada à fumaça do tabaco misturando-se com a fumaça da madeira. Ele observou a porta. Vamos, Dutch, ele grunhiu. Não seja tímido. Ele ouviu as botas pesadas na varanda. A porta gemeu. Eles estavam vindo verificar a morte para assistir o rato queimar. Silas tocou a ponta brilhante do charuto no pavio. Sibilou, uma cobra venenosa ganhando vida, faiscando rapidamente em direção aos detonadores. Ele não esperou. Ele recuou, mantendo-se abaixado, movendo-se em direção à parede traseira, onde as toras haviam apodrecido ligeiramente perto da base. Ele jogou o ombro contra a madeira uma vez, 2 vezes. Ela cedeu. Silas caiu na neve rolando para a vala de drenagem que corria atrás da cabana exatamente quando o pavio chegou ao fim. Cabum! O mundo ficou branco, então vermelho, então preto. A explosão desintegrou a cabana. O telhado foi lançado para o céu em uma chuva de pinho estilhaçado e telhas em chamas. A força concussiva achatou a neve por 50 jardas em todas as direções. A parede da frente, onde os homens de Dutch estavam parados, foi explodida para fora, enviando uma bola de fogo rolando sobre a varanda. Silas jazia na vala, meio enterrado na neve e detritos. Seus ouvidos zumbiam com um grito agudo que abafava todo outro som. Ele balançou a cabeça, tossindo fuligem, e tentou se levantar. O mundo inclinou violentamente. Ele forçou-se a se levantar. O calor da cratera onde sua casa havia sido era intenso o suficiente para chamuscar sua barba. Através do zumbido em seus ouvidos, ele ouviu gritos. 2 dos atiradores estavam caídos, contorcendo-se na neve, seus casacos em chamas. Mas o terceiro, Silas, examinou a Triene, piscando através das cinzas. Uma figura emergiu da fumaça. Dutch Holloway. Ele havia sido jogado longe, protegido pelo volume da chaminé. Ele estava enegrecido, seu sobretudo duster desfiado, sangue escorrendo de um corte profundo em sua testa. Mas ele estava de pé e estava rindo. Um som maníaco e quebrado. Você errou, Dutch gritou, avistando Silas se levantando da vala. Você errou, seu velho lixo da montanha. Silas alcançou seu cinto. Sua faca estava lá, mas seu rifle havia sumido, enterrado em algum lugar nos destroços em chamas. Dutch levantou seu pesado revólver Colt Navy. Sua mão estava tremendo, mas a esta distância ele não erraria. Adeus, Cobb! Thwack! Uma bola de neve! Não! Um monte de gelo e lama atingiu Dutch na lateral da cabeça, estragando sua mira exatamente quando ele puxou o gatilho. A bala passou longe, levantando neve a polegadas do quadril de Silas. Dutch girou. Da Triene!
Um cavalo relinchou. Um garanhão-baio roubado da própria linha de piquete de Dutch trovejou na luz do fogo. Era Abigail. Ela estava cavalgando sem sela, seu vestido puxado para cima, seu cabelo um selvagem estandarte de cobre atrás dela. Ela não tinha uma arma. Ela era a arma. Deixe-o em paz, ela guinchou, impulsionando o cavalo direto para o atirador. Dutch amaldiçoou, tropeçando para trás, disparando um tiro selvagem no animal em carga. O cavalo empinou violentamente, erguendo-se nas patas traseiras, para evitar o fogo e o homem. Abigail foi jogada. Ela voou pelo ar e caiu pesadamente em um banco de neve, rolando até parar perto das ruínas em chamas. Ela não se moveu. Abigail! Silas gritou. A visão dela caindo quebrou a paralisia da concussão. A raiva que se seguiu foi primal. Não era a raiva calculada de um soldado. Era a fúria de um urso pardo defendendo sua companheira. Silas rugiu e atacou. Dutch se virou, nivelando sua arma, mas ele era muito lento. Silas colidiu com ele. Uma força de ataque de 90 quilos de músculo e ódio. Eles atingiram o chão congelado com força. A pistola voou da mão de Dutch, deslizando sobre o gelo. Eles rolaram, socando, arranhando, mordendo. Foi uma luta feia e desesperada. Dutch era mais jovem, mais rápido e alimentado pela ganância. Silas era mais velho, mais lento, mais alimentado por uma década de dor. Dutch conseguiu acertar um joelho no estômago de Silas, tirando o fôlego dele. Ele socou o maxilar de Silas, jogando sua cabeça para trás. Silas sentiu gosto de sangue. Você deveria ter ficado morto, Cobb. Dutch cuspiu, agarrando Silas pela garganta e apertando. Eu vou terminar o que começamos na fazenda. Manchas pretas dançaram na visão de Silas. As chamas da cabana rugiram por perto, consumindo o último de seu passado. Ele sentiu sua força diminuindo. Os polegares de Dutch cravaram em sua traqueia. A foto. Ele pensou no daguerreótipo de sua esposa e filho agora queimando nas cinzas. Se foi. Não. A mão de Silas arranhou na neve. Seus dedos tocaram aço frio. Não a arma. Sua faca de esfolar. Com um surto de esforço que veio do fundo de sua alma, Silas empinou os quadris, jogando Dutch fora de equilíbrio. Ele balançou a faca em um arco brutal. Dutch uivou, soltando seu aperto e caindo para trás, segurando a coxa onde a lâmina havia cravado o fundo. Silas se apressou para se levantar, ofegando por ar, a faca pingando em sua mão. Dutch rastejou para trás, olhos arregalados de pânico agora. Ele se apressou para sua pistola perdida, seus dedos fechando-se ao redor do cabo. Eu vou te matar! Dutch gritou, levantando a arma. Silas estava a 3 metros de distância, muito longe para atacar. Ele se preparou para a bala. Estalo! O tiro soou nítido e singular, cortando o rugido do fogo. Silas se encolheu, mas o impacto nunca veio. Dutch Holloway ficou rígido. Um olhar de profunda confusão cruzou seu rosto. Ele olhou para o centro de seu peito, onde uma mancha escura e úmida estava se espalhando rapidamente por sua camisa. Ele desabou para a frente, rosto primeiro na neve, a pistola escorregando de seus dedos mortos. Silas girou, procurando na escuridão. Na beira da mata, iluminada pela luz bruxuleante do fogo, sentava-se Sarah Miller. Ela estava caída na sela de um segundo cavalo roubado, mal consciente, seu rosto tão branco quanto a neve, mas em suas mãos ela segurava o rifle Winchester sobressalente de Silas, aquele que ela havia arrastado pelo túnel. Fumaça enrolava-se preguiçosamente do cano. Ela abaixou o rifle, balançando perigosamente na cela. Eu te disse, ela sibilou, sua voz mal audível. Eu não estava desamparada. Silas não esperou. Ele correu para o banco de neve onde Abigail jazia. Ela estava se mexendo, empurrando-se nos cotovelos, atordoada. Silas. Ele caiu de joelhos ao lado dela,
desconsiderando a dor em suas costelas e o sangue em seu rosto. Ele a pegou, suas mãos verificando-a freneticamente por ossos quebrados ou buracos de bala. Eu estou aqui, ele engasgou, sua voz espessa. Eu estou aqui, Abby. Você está viva. Nós estamos vivos. Abigail olhou além dele para os destroços em chamas da cabana. Então para o corpo imóvel de Dutch Holloway. Ela olhou de volta para Silas, vendo a emoção crua no rosto do homem que havia alegado não ter coração. Ela alcançou e limpou uma mancha de fuligem e sangue de sua bochecha. A cabana, ela sussurrou. Tudo o que você tinha se foi. Silas olhou para o fogo. As madeiras estavam colapsando para dentro. A evidência física de seu exílio estava virando cinza. A caixa de estanho, a fita, as peles, tudo se foi. Ele olhou de volta para Abigail, sentindo o calor dela contra o frio cortante. Ele olhou para Sara, a matriarca feroz que havia salvado sua vida. Não, Silas disse, puxando Abigail contra seu peito e segurando-a apertado. Bustos, tudo o que eu tinha era apenas uma memória. Tudo o que eu preciso está bem aqui. Ele se levantou, puxando Abigail com ele. Ele lhe recuperou o revólver de Dutch da neve e o enfiou em seu cinto. Você pode cavalgar? Ele perguntou a ela. Sim, ela disse, encontrando sua força. Bom, Silas disse, olhando montanha abaixo em direção às luzes da cidade muito abaixo, onde Elias Thorne estava dormindo em uma cama quente, acreditando-se seguro porque a noite não acabou e o amanhecer está trazendo um acerto de contas. A descida da montanha foi uma jornada através do purgatório. Silas, Abigail e Sara cavalgaram para a cidade de Blackwood 2 dias depois que a cabana queimou. Eles pareciam espectros saindo da sepultura. O braço esquerdo de Silas estava amarrado em trapos incrustados de sangue, seu rosto uma máscara de fuligem e determinação. Abigail cavalgava ao lado dele, seu cabelo de cobre importava, vestindo um sobretudo duster tirado de um homem morto. Sarah Miller, febril mas alimentada por puro rancor, agarrava o livro razão ao peito como um escudo. Blackwood era uma cidade de lama e barulho, construída na promessa de cobre e madeira. Mas os 3 cavaleiros ignoraram os saloons e as escadas dos transeuntes. Eles cavalgaram direto para o maior edifício da cidade, o Banco e Escritório de Terras da Confiança Cavalo de Ferro. Era uma fortaleza de tijolo vermelho e vidro polido, um contraste marcante com a madeira bruta do resto da cidade. Ele terá guardas, Sara avisou, sua voz rouca. Conto com isso, Silas rosnou. Ele verificou a carga da pistola roubada de Dutch. Abigail, você leva o livro razão para o escritório do Marechal rua abaixo. Não pare para ninguém. Não, Abigail disse firmemente. Ela puxou seu cavalo para mais perto do dele. Começamos isso juntos, terminamos isso juntos. O Marechal provavelmente está na folha de pagamento de Thorne. Se formos a ele primeiro, esse livro desaparece. Silas olhou para ela. A viúva aterrorizada que havia implorado por abrigo se foi. Em seu lugar estava uma mulher forjada no fogo do inverno de Bitterroot. Ele assentiu, um lampejo de orgulho em seus olhos. Direto pela porta da frente, então? Silas disse. Eles desmontaram. Silas chutou as portas duplas abertas com sua perna boa. O saguão estava silencioso, cheirando a tabaco caro e cera de chão. Clarks olharam para cima, ofegando a visão das 3 figuras selvagens. Onde ele está? Silas latiu, sua voz ecoando nos tetos altos. Um Clark aterrorizado apontou para as portas duplas de mogno na varanda do 2º andar. Silas marchou pelas escadas, suas botas deixando pegadas enlameadas no carpete. Sara e Abigail o flanquearam. Eles invadiram o escritório sem bater. Elias Thorne estava sentado atrás de uma enorme mesa de carvalho, um copo de conhaque em sua mão. Ele era um homem de mãos macias e ternos caros, com um rosto que sorria muito facilmente. Ele olhou para cima aborrecido até que o reconhecimento amanheceu sobre ele. A cor esvaiu-se de seu rosto. Cobb,
Thorne sussurrou, pousando o copo. Mas Dutch disse. Dutch está morto, Silas disse, entrando no quarto. Eles estão todos mortos, Elias. Só você restou. Thorne se levantou, recuperando a compostura. Ele alisou seu colete. Agora veja aqui. Você não pode simplesmente invadir. Sarah deu um passo à frente e bateu o pesado livro-razão em sua mesa. Ele caiu com o peso do martelo de um juiz. Nós sabemos sobre as corporações fantasmas, Elias. Sarah disse, sua voz cortando como uma navalha. Nós sabemos sobre o desvio e sabemos sobre a folha de pagamento para os incendiários. Thorne olhou para o livro, então para as mulheres. Seus olhos voaram para uma gaveta à sua direita. Não, Silas avisou, nivelando a pistola para o peito de Thorne. Me dê uma razão. Limpa a garganta. Thorne levantou as mãos lentamente. Você tem um livro. E daí? São números. Quem acreditará em duas mulheres histéricas e um eremita contra o homem mais poderoso do território? Eles podem não acreditar no livro. Silas disse. Ele alcançou seu bolso e puxou a pesada pepita de prata que Sarah havia lhe dado. Ele a jogou na mesa. Ela girou, brilhando à luz da lâmpada. Os olhos de Thorne arregalaram. A ganância lampejou em seu rosto antes que ele pudesse escondê-la. Os mapas de levantamento, Silas disse. Você matou minha esposa e meu filho por aquela prata. Você queimou minha casa por pedras no chão. É negócio, Cobb. Thorne retrucou, sua fachada rachando. Progresso. Aquela prata pertence à ferrovia, ao futuro. Não há algum fazendeiro que arranha a terra que se recusa a vender. Você admitiu isso, Abigail disse, sua respiração engasgando. Admitiu o quê? Que eu tenho visão? Thorne zombou. Você pensa que venceu? Você pensa que pode sair daqui? Eu sou dono desta cidade. Eu sou dono do Marechal. Talvez, Silas disse. Ele andou ao redor da mesa, pressionando o cano da arma contra a têmpora de Thorne. Mas você não é dono do telégrafo. Thorne congelou. Sarah enviou os registros duplicados por telégrafo para o procurador distrital dos Essuabuzeus em Denver 3 dias antes de vir para minha montanha. Silas mentiu suavemente. Ele olhou para Sarah. Ela não vacilou. Ela agiu junto instantaneamente. Os delegados federais já estão em um trem, Sr. Thorne, Sarah adicionou friamente. Nós não estamos aqui para prendê-lo. Estamos apenas aqui para fazer-lhe companhia até que eles cheguem. Thorne desabou em sua cadeira, derrotado. A mentira havia funcionado porque um homem culpado apreendeu o carrasco em cada sombra. Mas Thorne não havia terminado. Enquanto Silas olhava para Abigail para sinalizar segurança, a mão de Thorne chicoteou para a gaveta aberta. Clique! Silas girou de volta. Thorne tinha um Derringer apontado para o coração de Abigail. Eu não vou ser enforcado! Thorne gritou. O tempo pareceu muito lento. Silas não podia atirar. Thorne estava usando Abigail como um escudo agora, tendo agarrado o braço dela. Solte-a! Silas disse, sua voz mortalmente calma. Largue a arma, Cobb, ou a garota se junta à sua esposa morta. Silas olhou para Abigail. Ela não estava lutando. Ela estava olhando para a mão de Thorne. Ela se lembrou da lição da cabana. Estalo. Não foi um tiro. Abigail pisou o calcanhar com toda a sua força no peito do pé de Thorne. Thorne uivou de dor, sua mira vacilando por uma fração de segundo. Isso foi tudo o que Silas precisava. Bang! Silas atirou uma vez. A bala atingiu Thorne no ombro, girando-o e enviando o Derringer voando. Thorne atingiu a parede e deslizou para baixo, segurando seu ombro sangrando, choramingando. Silas caminhou até ele, chutou a arma para longe e ficou sobre o homem que havia arruinado sua vida. Ele armou o cão para um segundo tiro. O tiro de execução. Faça isso. Thorne sibilou. Seja o assassino que eles dizem que você é. Silas olhou para o homem tremendo. Então ele olhou para a foto de sua esposa em sua mente. Ele olhou para Abigail, que estava segura. Silas baixou lentamente o martelo. Não, Silas disse.
A morte é muito fácil. Você vai para a prisão, Elias. Você vai quebrar pedras até suas mãos macias sangrarem. E você vai morrer em uma jaula, assim como você tentou me enjaular. O inverno já havia se ido há muito tempo. As montanhas Bitterroot estavam vivas com a cor de flores silvestres, pincel indiano e sinos azuis empurrando através da grama verde. No cume onde a velha cabana havia ficado, as ruínas carbonizadas haviam sido removidas. As toras enegrecidas se foram, substituídas pela estrutura de uma nova casa. Era maior desta vez. Tinha uma varanda que dava para o nascer do sol e grandes janelas para deixar a luz entrar. Silas martelou o último prego no corrimão da varanda. Ele limpou a testa, a cicatriz em seu braço agora uma linha rosa desbotada. Ele ouviu a carroça subindo a trilha antes de vê-la. Abigail sentou-se no buckboard, as rédeas em suas mãos. Ela parecia radiante, o sol da montanha realçando as sardas em seu nariz. Na parte de trás da carroça sentava-se Sara, parecendo saudável e perspicaz, guardando caixas de suprimentos e, o mais importante, vidro novo para as janelas. Silas desceu para encontrá-los. Ele ajudou Sara a descer primeiro. O advogado diz que a reivindicação está oficialmente registrada, Sara disse, entregando-lhe um documento. A mina de prata é sua, Silas. Ou melhor, nossa. 33% cada um conforme acordado. Eu não me importo com a prata, Silas disse, olhando além dela para Abigail. Abigail pulou da carroça. Ela ficou na frente dele, buscando seu rosto. Você construiu a varanda, ela disse, sorrindo. Eu fiz. É para hóspedes? Ela perguntou, brincando. Silas tirou o chapéu. Ele olhou para o vale, então para a mulher que o havia trazido de volta dos mortos. Eu menti, Silas disse suavemente. Abigail inclinou a cabeça. Sobre o quê? Naquela noite na tempestade, eu lhe disse que nunca tive uma esposa. A expressão de Abigail suavizou. Ela estendeu a mão e pegou a mão áspera dele na dela. Eu sei, Silas. Eu vi a foto. Eu não disse para enganá-la. Silas disse, sua voz espessa de emoção. Eu disse porque se eu dissesse que tinha uma esposa, eu tinha que admitir que ela havia partido. Eu tinha que admitir que estava sozinho. Eu queria matar o homem que eu costumava ser para não ter que sentir mais a dor. Ele apertou a mão dela. Mas eu não sou mais aquele homem, e não estou sozinho. Abigail se aproximou, apoiando a cabeça contra o peito dele. Ela podia ouvir o coração dele batendo, forte, constante e vivo. Não, ela sussurrou. Você não é. Silas Cobb, o homem da montanha solitário da espinha do diabo, olhou para o horizonte. A tempestade havia acabado. O inverno havia passado. E pela primeira vez em 10 anos, ele não estava observando por inimigos. Ele estava observando o pôr do sol com um futuro em seus braços. Bem-vinda ao lar, Abigail, Silas disse. É bom estar em casa, Silas. E essa é a lenda de Silas Cobb, um homem que tentou congelar seu coração para sobreviver ao inverno, apenas para descobrir que o amor é o único fogo que não pode ser extinto. É uma história sobre trauma, sobrevivência e a percepção de que não importa quão profunda a neve fique, a primavera sempre chega eventualmente. Silas pensou que negar seu passado era a única maneira de se proteger. Mas no final, foi enfrentar seu passado e abrir sua porta para estranhos que salvou sua alma. Isso nos lembra que mesmo as paredes mais fortes que construímos ao redor de nós mesmos, às vezes estão apenas esperando pela pessoa certa para derrubá-las. O que você achou da escolha de Silas de poupar Thorne? Você teria puxado o gatilho? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Se você gostou desta jornada no Velho Oeste, por favor, esmague o botão de curtir. Realmente ajuda o canal a crescer. E inscreva-se para mais histórias épicas de romance, vingança e redenção. Obrigado por assistir e vejo você no próximo